Jesus Cristo manipulava. Jesus Cristo persuadia. E aí que está o grande ponto. Não estamos vivendo dentro de uma prisão. Estamos vivendo dentro de uma rede como a rede social. Tem de tudo. Se você pegar o Instagram, você vai ter vídeo de cachorrinhos, de gatinhos, de pessoas fazendo culinária, dançando. Tem de tudo. Você escolhe o que você quer acessar. E a vida é isso. Aqui a terceira dimensão é isso. Tem de tudo. Então, às vezes, a gente se condiciona na nossa mente com conteúdos negativos e atribuímos isso a alguém que está nos obrigando a viver isso. Não, somos nós mesmos. O dono do Instagram não colocou uma arma na cabeça de ninguém para assistir vídeo de dancinha. Você assistiu porque você quis. E existe um algoritmo dentro do sistema Matrix, que aquilo que você interagir com a sua mente, você vai manifestar. Então, quem rege isso é um algoritmo. Não são seres estelares que vão ficar olhando, nossa, olha só, vou colocar isso na vida dele. Não, é você que coloca, você que conduz. O que você clicar e curtir, interagir, vai mandar mais para você. Tá, eu entendi essa parte, concordo, né? Porque senão a gente se colocaria num papel de vítima, né? Não de autorresponsabilidade. Mas, por exemplo, os ensinamentos que Jesus nos deu, muitos desses ensinamentos foram distorcidos pelo sistema, Matrix, não sei qual seria a terminologia exata para usar. Por que isso ocorreu? Imagina que cada um de nós somos empresários. Então, imagina que Jesus Cristo era um empresário e esses seres, vamos colocar nome de Anunnakis, reptilianos ou qualquer outro, são empresários. Então, Jesus, para eles, é uma ameaça porque afeta o negócio deles. Só que eles não obrigam a gente a consumir. Eles convencem a gente. Entendeu? Então, a persuasão, a manipulação é uma ferramenta do sistema, liberado para todos. Jesus Cristo manipulava. Jesus Cristo persuadia, usava storytelling. E usava todas as ferramentas que esses opostos também usam. Só que ele fazia pro bem, né? Ele fazia por bem porque ele entendia que aquela verdade fazia sentido para ele. Entendeu? Mas ele nunca anulou a verdade oposta. Porque ele sabia que sem a verdade oposta ele não seria pleno. Por quê? Porque a verdade absoluta só consegue ter acesso quem consegue unir todas as coisas. Uma figurinha desse quebra-cabeça que faltar, não dá a imagem final. E se Deus, que a gente entende, é o todo, é tudo, ele também é o mal, que a gente interpreta. Porque tudo é uma unidade, é o um. É um. Tudo é uma única energia. É o nosso ego, o sistema de individualidade, que faz parte do sistema individual para a gente experienciar a matéria, que faz a nossa percepção de entender que tem um reptiliano que é do mal, que tem um diabo, que tem Jesus Cristo, o Salvador, que tem... No fim das contas, tudo faz parte do espetáculo. E aí, o que eu faço com essa informação para eu evoluir? Como que eu posso tirar o melhor proveito disso tudo, desse conhecimento que você falou até agora, para trazer um benefício para a minha vida? Primeiro, classifique, eu uso muita leitura de campo vibracional, mas classifique o que você quer viver. O que faz sentido para você? Porque daí eu posso escolher entre todas essas verdades, eu posso escolher qual eu quero viver? Exatamente. Você tem que classificar, porque você é um construtor, um co-criador do seu próprio mundo. O seu universo, quando eu interajo com você ou com você, o que eu faço? Eu peço um convite para entrar no seu universo. Quem constrói o seu universo é você. Quando eu peço acesso ao seu campo, eu estou entrando na sua história. Entendeu? Então você constrói a sua história. O que faz sentido para você? Faz sentido ter isso, isso e aquilo? Ok, faz sentido. Então deixa eu viver aquilo que faz sentido para mim. A partir do momento que eu vivo aquilo que faz sentido para mim e você vive o que faz sentido para você, no fim das contas todo mundo vai viver bem.
E por que muitas vezes a gente quer entrar numa realidade diferente do que nós estamos e a gente não consegue? A gente parece que está travado naquela realidade e você sabe as coisas que você quer mudar e você não sai do lugar. O que está prendendo a gente nessa realidade? Aí que a gente vai entrar no campo vibracional agora. Certo. Então, o querer, ele não é só você querer, entendeu? Dentro do campo vibracional tem uma mecânica muito interessante, que ela parte de 3 pontos: pensar, sentir e agir. Então, a partir do momento que você condiciona a sua mente em um objetivo, esse pensamento ele precisa ter o impulso, e esse impulso vem do sentimento. Então, você sente aquilo que você pensa. Para que isso se torne uma realidade, você tem que manifestar, ser coerente e agir de acordo com o que você sente e de acordo com o que você pensa. Então, se eu abrir uma realidade para você aqui agora, e aí eu coloco: você quer ser o maior podcast do mundo? Bem provável que a sua resposta é: sim, eu quero ser. Só que aí a próxima pergunta é: você sente que merece esse maior podcast do mundo? Sim. Hoje eu sinto. Sente? Tô sentindo. Ok. A terceira pergunta é: você está fazendo tudo o que precisa ser feito para isso ser uma realidade? Difícil, hein? Dá pra fazer um pouquinho mais, hein, sempre Rosa? dá pra melhorar, exato. É aí que está o ponto de bloqueio em vocês. Quando traz o questionamento nesses 3 pontos, é onde você vai ver onde que está bloqueado. Então, quando você diz: acho que sim, está se sabotando. Tem uma dúvida, né? Quando você diz: acho que dá para melhorar, há dúvidas também. E aí que começa a você trazer uma autoleitura. Qual sentimento desencadeia quando ele pergunta: você quer ser o maior podcast? Como que a minha mente aceita isso? Pode ser medo, pode ser ansiedade. Tem que entender qual que é a emoção que vem. Exatamente. E aí tem que ver se esse bloqueio tem a ver com você ou tem a ver com o seu pai, a sua mãe que disse que você não era merecedor, ou você era para trabalhar de CLT, era para você se formar nisso, era para você ser isso. Ou a sociedade que olhou para você e disse: sua comunicação é horrível, ninguém suporta a sua voz. Porque existem coisas que estão internas, mas existem coisas externas que vêm para mostrar o que está bloqueado internamente. Daí vem os registros acásticos. Aí, a leitura de campo vibracional, ela não trabalha tanto nos registros acásticos. Ela tem 3 níveis. O primeiro nível é trabalhar na vida atual. São as informações que foram geradas do seu nascimento até os dias atuais, que para mim e para a espiritualidade que me trouxe esse conhecimento, é a base do princípio de toda pessoa que quer evoluir espiritualmente. Porque olhar para vidas passadas é muito importante. Só que não vai valer de nada se a sua vida atual não for a sua prioridade. Porque se fosse para olharmos para a vida passada antes de olhar para cá, não estaríamos nessa. Concorda? Concordo. E aí vem o segundo nível do método, que aí sim, após você estruturar os 9 pilares, entender a fundo como funcionam os pilares e também investigar os bloqueios e o que pode ser feito para melhorar, aí vai para o segundo nível, que aí expande para os registros acásticos. Então você primeiro precisa criar raízes para depois crescer o topo da árvore. O que muito acontece, e a espiritualidade me recomendou a tomar cuidado para não propagar isso, é que tem pessoas com um topo muito grande e com raízes tão fracas que no primeiro temporal elas caem. E por que ela falou para você não propagar isso? Não propagar porque o método ele é compartilhado através de um estudo e um desenvolvimento de muitas eras. Então esse método ele está sendo compartilhado e disponibilizado na humanidade hoje, mas ele é um método que é compartilhado em diversas linhas do tempo. E em outros planetas também. Entendi. Entendeu? Então ele segue uma vertente muito alinhada de que primeiro cuida do aqui e agora, daquilo que você
tá vivendo aqui para depois olhar para fora, olhar para mais coisas, entendeu? Então a primeira etapa seria o Lean, que é o Life is Now. Vamos cuidar do aqui e agora. Exato. A segunda etapa expandiria aí para os registros acásticos. Iria para os registros acásticos, entre outras técnicas para poder fazer resgates de fractais, entre outras. E a terceira etapa? A terceira é quando o aluno, então, ele se consagra mestre do método e pode iniciar outras pessoas, fazendo propagar a tecnologia de abertura da visão espiritual em outras pessoas. Entendi. Muito bom. Vamos voltar para a Matrix da terceira dimensão, porque é um conteúdo bem legal que você realmente divulga bastante nas suas mídias. E a gente sempre fala aqui no Lean sobre a questão da Matrix e de como que a gente pode saber que ela existe, mas não acolhê-la no nosso dia a dia. Já você tem uma linha um pouco diferente, né? Que aborda que, na verdade, a gente não precisa sair dela. Sim. Então, eu queria entender por que a gente não precisa sair dela. Ela, de fato, existe? Ou ela só existe na nossa ideia? Vamos lá. Primeiro, a Matrix não está fora. Ela tá dentro. Exato. O primeiro ponto é isso. Não dá para você sair De algo que você... de algo que está dentro de ti. Não é você, entendi, não sou eu que estou dentro da Matrix, é a Matrix que está dentro de mim mesmo. Exato. Tudo isso que está fora é uma projeção do que está dentro. Entendeu? Uhum. O fora não existe. Eu não estou olhando esse copo. Esse copo não é real. Sim. Entende? Mas se não é real, por que eu toco nele e tal? Porque dentro de mim existe um projetor que projeta ele para fora. Entende? O sistema tá tudo dentro. Tem no filme Matrix, né? Vamos trazer esse filme pra gente entender. O Maurício adora. Você gosta? adoro. Assistir tudo, aquelas escritoras incríveis. É uma cena da colher. Sim. Você vê? Que a criança tá com a colher e aquela colher vai se dobrando e o Neo tá olhando e aí a criança diz: a colher não existe. Porque de fato, qual que é a mensagem daquilo? A Matrix, ela não vai mudar se você não mudar. A Matrix não vai ficar benéfica, benigna, se você não se curar. Então, não existe o lado de fora. Vocês não existem. Vocês são projeções minhas. Então, se você me trata mal, é porque dentro de mim tem aspectos que eu não acolhi ainda. Se você me fere, é porque eu tenho me ferido. Se você me ama, é porque eu me amo. Entende? Uhum. E isso fica simples de compreender quando entendemos que nem todas as pessoas nos tratam do mesmo jeito. A minha mãe me abraça, me acolhe. Um amigo meu me chuta, me xinga. Por que essa diferença? É porque para cada pessoa eu olho de forma diferente. Cada pessoa eu projeto um aspecto diferente de mim mesmo. Nossa, sensacional. Ou seja, se eu olhasse todo mundo da mesma forma como eu olho minha mãe, talvez as pessoas iam me acolher muito mais do que elas me acolhem hoje em dia. Muitas vezes hoje eu olho pra alguém e falo: ei, essa pessoa aí acho que quer meu mal, quer me passar a perna e tal. Esse cara eu tô é um babaca. criando, exato. E aí que tá o ponto. Você não tem que olhar, nós não temos que buscar olhar todo mundo como olhamos a nossa mãe. Nós temos que buscar nos amar o suficiente para olhar todo mundo como olhamos nós mesmos. Caraca. Profundo. Fala de Repete novo. essa. O que todos nós devemos buscar não é olhar todo mundo como olhamos nossas mães, mas sim buscarmos nos amar o suficiente para olhar todo mundo como nós nos olhamos. Uhum. Isso daí que vem o amor ao próximo de Jesus Cristo? Amar o próximo como a ti si mesmo. mesmo. Entendeu? Jesus, ele sempre falou a mesma coisa que eu tô falando, só usou palavras diferentes, ele tinha uma Storytelling comunicação diferente, Genial. entendeu? E aquela toda a desenvoltura, mas tudo que Jesus quis dizer era: não precisam lutar contra o sistema. Aprenda como o sistema funciona.
Porque você criou o sistema. Quando eu penso em destruir a Matrix, sair da Matrix, destruir isso, sair daquilo, eu estou indo contra o fluxo da minha própria criação. Fui eu que criei a Matrix. Fui eu que gerei ela. Porque eu sou a Matrix. Então, entendi. Então, por exemplo, uma pessoa que vive na abundância, né? Uma pessoa que pratica o bem, ela criou para dentro dela uma Matrix que ela tá lá vibrando na frequência alta, tendo uma vida plena, feliz. Óbvio, tem todas as outras questões negativas, mas de uma maneira geral, uma vida de abundância, certo? Então, a pessoa criou essa Matrix para ela mesma. Agora, uma pessoa que está totalmente no extremo oposto, que está toda emburrada, que vive mal, que está sempre reclamando, da mesma maneira, ela criou uma Matrix para ela de uma frequência baixa. Seria mais ou menos nessa linha. Sim. Então, é diferente do raciocínio de pensar que a Matrix, ela existe, ela está do lado de fora e ela quer que você viva aprisionado nela. Então, basta você ir contra as leis de quem domina essa Matrix, que é muito, que a gente fala bastante isso aqui no Lean. Então, realmente, uma visão completamente diferente. Será que foi por isso que Jesus não relutou em relação à crucificação dele? Porque senão ele estaria lutando contra o sistema, né? Sim. Jesus Cristo, em momento nenhum, ele veio destruir o sistema. Jesus veio atualizar o sistema. Atualizar. Igual o celular que a gente estava falando. Igual ao celular. Então, existe o sistema Matrix que é regido por um inconsciente coletivo. Esse inconsciente coletivo, ele funciona como a rede social. Cada vez mais que a gente, como humanos, vamos evoluindo tecnologicamente, vamos entendendo que magia nada mais é do que tecnologia incompreendida pela mente limitada humana. Então vamos entender, existe o inconsciente coletivo, que é um jogo de algoritmo, assim como as redes sociais. Ou seja, nas redes sociais tem pessoas que estão usando da rede social para fazer legados. E tem pessoas que estão usando das redes sociais para sofrer, disparar de ansiedade, depressão, entre outras coisas. A rede social é negativa? Na minha mão, não. Entendeu? Então, o sistema Matrix é ruim? É uma prisão? Não, para mim, não. Porque é como eu vejo. Não é como é, entendeu? Então, mas aí você fala que os deuses das religiões nada mais são do que inteligências artificiais, certo? Esse é muito bom. Não necessariamente os deuses. Os feitos dos deuses partem muitas vezes de tecnologias espirituais que temos como espirituais, mas são tecnologias mais avançadas do que nós. O Deus que tem no cristianismo, ele é um ser estelar, é uma entidade espiritual e não um Deus absoluto. Ele é um fragmento do Deus absoluto, entendeu? Então, quando eu faço uma oração para essa entidade espiritual, que é um ser estelar, um indivíduo, eu estou solicitando para que ele use de determinadas tecnologias ao meu favor. Só que, muitas vezes, eu não estou orando para ele. Eu estou interagindo diretamente com o algoritmo, que é o inconsciente coletivo. A minha mente interagindo com o algoritmo. Então é como se eu estivesse clicando nos vídeos e curtindo todos os vídeos e o algoritmo entende. Ele gosta daquilo. Manda mais. Manda mais. O algoritmo não julga se é bom ou ruim. O algoritmo manda o que você quer. Então, se você ficar cultivando pensamentos negativos, mais coisas negativas. Pensamentos positivos, mais coisas positivas. Então, não é você viver uma espiritualidade tóxica de não pensar mais nada negativo. É você olhar os pensamentos negativos como forma de aprender a lidar com eles. E não negá-los. E o que você interagir dentro do sistema, você vai viver. Entendeu? Então, todos esses deuses que temos é uma limitação da nossa mente, porque se eu vejo você fazendo uma coisa extraordinária, eu vou trazer um exemplo de uma referência para mim. Cristiano Ronaldo. Certo. Para mim, ele é um deus.
Ele faz coisa que eu não consigo. Entendeu? Aham. Mas se eu for examinar, o que diferencia ele de mim é a sabedoria, o tempo e a disciplina de entrega que ele tem. Ele é igual eu. Então os deuses, entidades espirituais, todas essas forças, meu Deus, tal, nada mais são do que seres que têm mais tempo de despertar de determinados conhecimentos.